Olá, boa noite. Damos continuidade, então, à nossa websérie de Ho Oponopono. É uma honra fazer esse projeto. É uma honra poder passar para vocês um pouco do que eu conheço, um pouquinho do que eu sei sobre o Ho Oponopono, que eu venho estudando já há bastante tempo. E já pedi ao Divino Criador para poder conversar com vocês hoje sobre o Ho Oponopono. Vamos trabalhar um pouco sobre a lei do perdão dentro do Ho Oponopono, falar sobre os três eus, né? O que são os três eus, para que como é que funciona. E a proposta desse projeto é justamente passar o máximo possível de informações para vocês sobre essa ferramenta de Ho Oponopono. Então, quero convidar vocês para passar essa meia horinha aí comigo, vocês para passar essa meia horinha aí comigo, né? Nós vamos falando, eu vou respondendo também perguntas. Boa noite, Jorge, bem-vindos. Tô com o chat aqui no computador, porque no celular eu não vou conseguir enxergar, mas podem fazer perguntas aqui. A Adriana também vai me dar um suporte. Quem quiser, se eu não conseguir responder, ela responde aqui no chat também, né? Então a ideia é falar um pouco sobre os três eus, o que que é isso, para que serve, onde é que eles estão, né? Que é bem interessante isso, né? A gente sempre tem aquela visão de que Deus está lá fora, de que as coisas não fazem parte de nós, de que a gente tem que orar para alcançar uma coisa que não está junto conosco, que não está dentro de nós. Então, a ideia é a gente esclarecer um pouco isso também. Dentro da visão do Ho Oponopono, os três eus são partes nossas, exclusivamente nossas, que cada uma tem a sua função, né? Então a gente tem o Ami, que é a mãe, que representa o nosso subconsciente. Então é aquela parte que a gente representa no iceberg, né? Que são aqueles 5% da nossa mente que estão, os 5% que estão, né, tomando as decisões conscientes. A função dessa parte consciente é a gente trazer para o racional e tentar fazer o máximo possível para que as nossas escolhas tenham uma coerência com o nosso propósito. E muitas vezes as nossas decisões têm sem o propósito, né? Sem o firme propósito. Então, às vezes a pessoa quer parar de fumar, por exemplo, toma a decisão, mas ela não consegue parar de fumar. E agora nós vamos entender o porquê que ela não consegue, às vezes, quando ela toma uma decisão. Tem pessoas que ficam muito tempo sem dinheiro, elas passam necessidades financeiras. E daí a gente vai entender agora por que que elas passam necessidades financeiras. Tem tudo a ver com a decisão que o consciente toma e como é que ele comunica isso, né, para os outros dois eus. Nós temos três eus, né, como eu vinha falando. Então, o consciente é justamente uma dessas partes. O consciente é esta parte em que nós podemos tomar decisões, decisões conscientes, escolhas, e a gente deveria, a maior parte do tempo, trabalhar na consciência, né? Então, é bem interessante essa visão do Ho Oponopono, porque dentro do que eu já conhecia antes, né, de conhecer o Ho Oponopono, eu imaginava que o consciente pedia para o subconsciente, quer dizer, pedia para o eu superior e o eu superior realizava. Eu achava que era assim, né? Então, eu tomo uma decisão consciente, peço para o meu eu superior e manifesto. Só que dentro da visão do Ho Oponopono não funciona assim. É justamente eu pergunto, eu tomo a decisão e eu tenho que pedir permissão e entrar em acordo com a minha criança interna ou com o meu subconsciente. Essa criança interna no Ho Oponopono chama Unipili. Então, ou Unipili, mas eu gosto mais de Unipili. Então é a criança que a gente brinca, né? Ah, tem que falar com a tua criança. É, eu tô com a criança mal educada, né? Então essa criança, dentro da visão do Ho Oponopono, é quem decide a verdade, né? A nossa escolha.
a gente faz a escolha, mas daí vai lá para o subconsciente buscar o nosso banco de dados, qual é a informação que permite que aquela minha escolha se realize. Então, eu preciso tomar uma decisão consciente e pedir permissão para o nosso subconsciente. Então, a mãe, a Wani, se comunica com o Unipili. O Unipili, então, subconsciente, é aquela parte do iceberg que fica embaixo do mar, né? Embaixo da água. É a parte que nós desconhecemos. Por isso que é tão importante a gente fazer as pazes com essa criança interior. Nos últimos anos, muitas terapias vêm buscando esse acordo com a criança. Então, quem é que não permite que eu tenha sucesso financeiro? Aquela criança carente, aquela criança que não aprendeu a ser próspera, aquela criança que não está pronta para administrar o dinheiro, aquela criança que não quer ter compromisso com o dinheiro. Oi, Adriana, boa noite. Então, quando a gente pede permissão para a criança e entra num acordo com ela, nós conseguimos alcançar com muito mais facilidade o objetivo. Então, com esse processo do Ho Oponopono, boa noite, Firmo, boa noite, bem-vinda. Com essa visão do Ho Oponopono, pedir permissão para essa criança, a gente começa a abrir portas que antes a gente não conseguia acessar. A gente não entendia por que a gente se sabota tanto, por que a gente promete as coisas e não cumpre, por que a gente entra em procrastinação, né? O que causa todos esses problemas? E é justamente isso, a falta de acordo com a criança. A Zilda está dizendo aqui, uma amiga não consegue parar de fumar. Muito bom esse assunto. Pois é, quando a gente não consegue realizar alguma coisa, é porque a criança não aceitou ainda aquilo. Então, nós precisamos negociar com ela. Né? Mas não negociar cedendo, né? A gente tem que negociar de forma firme e amorosa. Então, o Dr. Len, ele tem uma meditação muito boa de encontro com essa criança, que chama Visitando a Criança Interior. Ela está no nosso canal, ela está gravada. O Augusto gravou para nós. Boa noite, Denise, bem-vinda. E essa meditação da criança, ela nos carrega, né, até a criança, ela nos leva até lá e ela faz a gente ter esse contato com a criança. E lá a gente faz as pazes com ela. E a gente trata ela com amorosidade. Eu vejo muita gente brigando com o subconsciente. Eu quero acabar com esse subconsciente. Eu vou acabar com essa crença, eu vou destruir tudo isso. E não funciona assim. Quando a gente entra neste combate com o subconsciente, dá um efeito contrário. Porque o subconsciente ele é muito importante para nós, porque ele significa a nossa sobrevivência. É o subconsciente que faz. Boa noite, Ana Maria, boa noite. É o subconsciente que faz a gente chorar quando é nenê, né? Avisar a mãe que está com fome, que está com frio, que está com sono. Ele ensina também a gente ter medo, ele ensina a gente não se jogar dos prédios, né? Ele ensina a gente não atravessar a rua sem olhar, ele ensina a gente respirar. O nosso subconsciente, ele é uma defesa do nosso corpo. E quando a gente briga com essa defesa, a gente faz ele entrar em combate com a gente. E a gente fica reativo, a gente não consegue tomar decisões claras, porque a gente vive a gente vive dentro de uma questão assim, de não pensar, né? De forma mais animalesca, a gente só vive reagindo às situações. E isso não é nada bom, né? A reação, a reatividade sem a consciência, ela não é boa. Porque a gente toma decisões precipitadas, magoa a gente, magoa pessoas e faz coisas que não competem com o nosso objetivo, né? Elas não estão em afinidade com o objetivo. Então, a gente já falou da mãe, né, da Wani, falamos do Nipili. Então, da necessidade dessa mãe conversar com esta criança, para esta criança, quando convencida, pedir para o pai, que chama Amakua. Então, dentro da visão do Ho Oponopono, o pai é o nosso ser superconsciente.
ou o eu superior, como a gente também conhece em outras denominações. Então, esse eu superior, ou a Makua, ele é aquela parte nossa que também está dentro de nós, isso tudo está dentro da gente, não tem nada lá fora, né? Então, esse eu superior que está aqui dentro é aquela parte nossa que sabe tudo sobre nós. Essa visão do Ho Oponopono, do nosso ser original viver conosco, viver dentro de nós, é a mesma visão do mestre interno, é aquele mestre que está dentro de nós, que já sabe tudo sobre nós. Então, eu gosto muito dessa visão do Ho Oponopono, de ter essas 3 etapas, e eu saber que tudo isso funciona dentro de mim. Eu não preciso recorrer a nada lá fora. Eu posso me concentrar, conversar com essa criança e conversar com ela e convencer ela de que ela peça ao pai, o superconsciente, para realizar determinadas coisas. Então, no caso, assim, uma pessoa que está sem dinheiro e ela precisa mudar essa situação. Se ela ficar brigando com as crenças dela, brigando com o subconsciente dela, ela vai cada vez criar mais falta, mais escassez. Então, o que ela precisa fazer? Usar o Ho Oponopono para limpar, né, as memórias de dor que ela está compartilhando com esta criança, na energia da escassez. Ou que ela compartilha com os antepassados dela, na energia da escassez. Sempre com a intenção de que a criança aceite essa limpeza, para que ela possa pedir para o pai trazer a abundância. No domingo, a Adriana vai falar exclusivamente de prosperidade. Não falte essa aula, porque ela vai ser a nossa última aula. Depois vai ter o aulão, né, com nós 3 falando junto, mas essa aula da Adriana de prosperidade vai ser muito importante, porque eu acho que quando a gente tem prosperidade, nós conseguimos realizar muitas coisas, né? A gente consegue ter paz interior, a gente consegue ter calma, clareza para realizar outras coisas. Então é bem importante isso. Então, pessoal, o eu superior, ou superconsciente, ou a Makua, é aquela parte que manifesta na nossa vida o que nós desejamos. Tá? Então, eu acho bem interessante a gente começar a aprender a comunicação com isso. E falar de forma clara, não como se aquilo fosse uma coisa distante. Eu percebo que às vezes as pessoas fazem orações como se Deus estivesse lá longe de nós, né? Ah, pede para os anjos, pede para o Arcanjo Miguel, pede para Deus, como se aquilo não fizesse parte de nós. E eu acho que isso foi ensinado, né, ao longo dos anos, foi ensinado que a gente não deveria ter Deus conosco, né? É o Pai Nosso que está no céu, ele não está dentro de nós, né? Mas daí lá na igreja ele diz, ele está no meio de nós. O que é estar no meio de nós? Ele está aqui dentro, no meio de nós, no nosso chakra timo, né? No nosso chakra cardíaco, onde se manifesta a divindade em nós. Hoje já se sabe que o nosso coração, ele produz muitos neurotransmissores e que ele é um órgão inteligente, né? E por que ele é inteligente? Porque é a morada do nosso eu superior. É a morada desse ser que decide por nós. É a morada desse ser que está ali esperando que a gente peça, né? Esperando simplesmente que a gente queira manifestar a sua totalidade. Porque ele já está pronto. Ele já tem todas as nossas versões. Ele já tem tudo sobre nós. Ele já sabe tudo que nós precisamos. Só que ele só pode nos dar aquilo que a gente permite, né? Ele só pode nos passar aquilo que ele nos permite, que nós permitimos. Oi, Bárbara, boa noite, bem-vinda. Então, essa necessidade de fazer as pazes com essa criança, para esse pai poder nos entregar aquilo que já é nosso por direito divino, eu acho que é perfeito dentro dessa visão do Ho Oponopono. Uma coisa que eu gostaria de comentar com vocês também, obrigada, Adriana, é sobre o desejo, né? O desejo, quando a gente deseja mudar alguma coisa, quando a gente deseja comprar alguma coisa, quando a gente deseja um relacionamento, saúde, parar de fumar, seja o que for, quando a gente deseja alguma coisa, é sinal de que isso já está manifestado no nosso eu superior.
Sempre que eu tenho o desejo, é porque isso já chegou para mim. Então, essa visão, e quando eu escutei isso a primeira vez, isso foi tão libertador para mim, porque eu entendi que já está tudo pronto, basta eu querer. Porque se entrou, se eu desejei, é porque isso já entrou no meu campo energético. E se está no meu campo energético, ele já está manifestado. Eu só preciso abrir o caminho para ele chegar até a matéria. Mas o desejo é o sinal, é a notificação de Deus me contando, me avisando que isso já chegou para mim. E olha que incrível que é isso, né? Ah, eu desejo uma casa nova. Legal, se tu deseja, porque já está lá. Então, trabalha o merecimento, trabalha a escassez, trabalha o perdão, trabalha o amor com essa criança, porque isso vai liberar o caminho para acontecer. Ah, daí eu desejo um relacionamento. É porque ele já existe. Ele já está manifestado no teu campo energético. É a notificação, lembra? A notificação de Deus que já aconteceu. Então, é só conectar com essa energia, fala com a criança para pedir para o pai para manifestar na matéria. Então, quando a gente entra nessa sintonia, a coisa vai fluindo de uma forma mais fácil, né? Ela facilita a vida da gente muito e as coisas começam a acontecer num fluxo natural. A gente não precisa mais forçar a coisa para ela acontecer. Ela vem, e ela vai manifestando e ela vai se abrindo e quando a gente vê já aconteceu, né? Nós não precisamos ficar implorando, mendigando, fazendo barganha com Deus. Deus não barganha com a gente, né? Deus não quer que eu corte o cabelo, que eu não corte o cabelo. Deus não se importa como é que é o meu cabelo, Ele quer que eu seja feliz. Se eu vou ficar com o cabelo comprido e feliz, tá bom. Se eu ficar com o cabelo careca e feliz, também tá bom, né? Deus é ilimitado, a gente não pode se limitar a essas barganhas, né? Então, essa questão do desejo, para mim, tem muito a ver com o Ho Oponopono, né? Porque o que acontece? As pessoas me perguntam, eu quero vender o meu apartamento e não consigo. Vamos pensar nisso. Qual é o teu desejo? O desejo não é vender o apartamento? Então, o que o desejo está me dizendo? Já está feito, já está vendido. O que falta eu fazer? Eu limpar o que me impede de alcançar o meu desejo. Boa noite, Alexandre, bem-vindo. Então, essa é a questão que nós precisamos aprender a trabalhar com o Ho Oponopono, né? Eu, Adriana e o Augusto, a gente tem a, o hábito, né, de passar a receita do bolo completa. A gente não gosta dessa coisa de ficar enrolando, depois tu busca lá, depois tu vai não sei aonde, né? Vamos fazer a receita do bolo certa, né? Então, o meu desejo já é meu, já está manifestado. Eu preciso só limpar o que me impede de alcançá-lo. Então, essa é a chave. Eu preciso limpar o que me impede. E como é que eu limpo o que me impede? Né? Eu limpo fazendo Ho Oponopono, fazendo EFT, fazendo barras de axis, fazendo constelação. São várias ferramentas que existem hoje à nossa disposição para limpar esse impedimento. Até eu me convencer, até eu aceitar que isso é verdade para mim. Eu preciso me convencer, eu preciso convencer essa criança, né, de que isso é verdade para mim. Na hora que a criança estiver convencida de que isso é verdade, está feito. A coisa manifesta, né? Claro que parece fácil falando, a gente treina muito isso. E nós já manifestamos muitas coisas, tanto eu quanto a Adriano, quanto o Augusto, trabalhando nisso que eu estou falando para vocês, né? Deixa eu responder aqui. A Bárbara perguntou, né? Como fazer com esta criança para parar de fumar? Como falo, você pode... pedindo para ensinar, por favor. Boa noite, Ângela, bem-vinda. A MN, acho que é a Mônica, né? Adorei ouvir isso. Que bom. Eu também adorei quando eu ouvi isso a primeira vez, eu fiquei muito feliz, sabe? Porque foi libertador para mim. Como é que a gente faz, né? Boa noite, Ana Maria, bem-vinda. Como é que a gente faz, então, para comunicar com essa criança? É bem simples, respira fundo. Imagina que vocês são
aquela criança. Imagina uma foto de vocês com a criança. E te imagina chegando perto dessa criança com delicadeza, com amorosidade. E conversa com a criança, né? Conversa com ela e pergunta: o que que eu posso fazer por ti para poder liberar essa questão do cigarro na minha vida? Como é que eu posso te ajudar para que tu não tenha mais essa carência, essa necessidade de usar uma coisa que te faz tão mal, né? De que forma eu posso agir para que tu não precise mais te autodestruir, né? E ouve a resposta da criança, né? Ouve a resposta da criança. A meditação dessa do Augusto, do Visitando a Criança Interior, que está no canal, ela é perfeita também. Eu sou muito fã dela, já fiz muitas vezes. Choro pra caramba quando eu faço, porque é muito lindo a gente encontrar a criança. Mas é uma das ferramentas que eu mais gosto de trabalhar com o Ho Oponopono, é a questão da criança. Ah, a Maria Andrade, bem-vinda. Bárbara, eu também amei saber que quando eu penso é porque já está manifestado. Pois é, Bárbara, quando a gente tem o desejo, quer dizer que isso já está no nosso campo energético. Então isso é muito bom. A gente saber disso é um grande atalho, né? Porque daí não tem mais dúvida, só pode ser meu. Eu gosto muito de uma coisa que o Deepak Chopra fala, que quando a gente vai fazer alguma coisa, ele fala isso no livro Cura Quântica. Quando a gente vai fazer alguma coisa, só pode dar certo. Não existe a possibilidade do erro, né? O erro já existe quando eu não tenho aquilo. Então, a única coisa que pode acontecer quando eu quero manifestar alguma coisa é que aquilo dê certo, porque o errado já existe. Então, a única coisa que pode acontecer é que funcione, é que dê. Então, qual é a única coisa que pode acontecer quando vocês falarem com a criança de vocês? É que dê certo. É que dê certo e que ela vai pedir para o pai para aquilo manifestar na vida de vocês. Então, só pode dar certo, né? Então, quando a gente muda essa visão e sai da coitadice, sai do vitimismo, e sai da dúvida, e sai do medo, e sai da barganha. Então, não precisa barganhar com a criança, vocês têm que conversar com ela, fazer as pazes com ela, né? Eu trouxe hoje uma petição da Morna para a gente fazer agora no final, que é a petição do próprio perdão, né? Do perdão próprio, para a gente poder nos perdoar por aquilo que está nos impedindo de ter o que a gente quer, né? Então a ideia hoje é a gente encerrar com essa petição do perdão. Eu aconselho que todos vocês façam muitas vezes, porque é uma petição muito linda que a Morna deixou para nós, e eu acredito muito que essa limpeza é libertadora. Ela livra, ela é um livramento, né? Ela livra a nossa energia do que impede a prosperidade, o relacionamento, a saúde ou qualquer outra coisa que a gente queira manifestar. O Alexandre está contando aqui que hoje à tarde ele teve uma consulta com o Augusto, né? Que ele gostou muito, que foi maravilhosa. Uma energia enorme, que ele estava em 10 volts, que ele ligou em 380. Que legal, Alexandre. Muito bom saber assim, que tá melhorando e vai melhorar cada vez mais, porque tem um ser abençoado e a única coisa que Deus quer é que tu tenha muito sucesso, eu tenho certeza disso. Tu e todos nós, né? Todos nós vamos prosperar muito nesse ano, no próximo ano. Apesar de tudo parecer agora um caos, né? Nós vamos prosperar muito, porque quem está na busca, né, do crescimento pessoal, quem está na busca de uma vida melhor, eu tenho certeza que nós vamos ser protegidos e amparados, né? Então, é só manter uma boa frequência que as coisas vão acontecer de uma forma bem positiva para nós. Então, pessoal, vou convidar vocês para a gente fazer essa oração, né? A petição da Morna Simeona, né? Então, para isso, eu não sei se vocês querem fazer alguma pergunta antes. Alguém quer manifestar alguma pergunta, alguma dúvida? Quem não está ainda no nosso grupo do WhatsApp, vai ficar na descrição do vídeo depois o link do grupo, se quiser participar. E também o link do grupo do Telegram, um canal do Telegram, onde a gente está colocando todo o nosso material. Porque o Telegram é bom porque a gente pode deixar ali e quando a pessoa entra, ela tem acesso a tudo.
Então lá tem já os e-books gratuitos e tem os nossos vídeos e tem algumas meditações também que nós estamos postando lá. Então, pessoal, vamos fazer essa petição do perdão. A Maria Andrade está dizendo: boa noite, é minha primeira vez. Sinto muita depressão. Ela foi apanhada por acidente de trabalho, que ela amava o que fazia na prefeitura, mas foi obrigada a fazer. O que ela pode fazer? Primeiro, Maria, a minha dica para ti é assim, ó, agradece por isso. Agradece porque algum motivo existe para isso ter acontecido na tua vida. Então, agradece para o universo te mostrar o que tem de bom dentro disso. Porque só pode ser uma coisa muito maravilhosa. Eu gosto de dizer, a minha avó sempre diz assim, que quando uma coisa ruim acontece é porque uma outra muito boa vai acontecer para nós. Então, começa a tua transformação pelo teu perdão e pelo agradecimento, né? O agradecimento, ele é uma ferramenta do Ho Oponopono, né? Você já deve ter ouvido muito, né? Te amo, sou grata, né? Então, começa por aí e pede que Deus te mostre qual é o teu propósito com isso, né? O que que, o que que precisou acontecer isso para te manifestar? O que, né? O que vai vir pela frente, né? O que que tu pode fazer a partir de agora? De que forma tu pode produzir na tua vida para ter alegria, felicidade e amor, né? Então te bota a serviço, né? Eu acho que quando a gente se põe a serviço do universo, as coisas fluem. E quando eu digo a serviço, não quer dizer que a gente tem que servir, né? Fazer coisas manuais. Às vezes o serviço é saber ouvir pessoas, às vezes o serviço é estar disponível quando alguém precisa de nós. Então, qual é o serviço que Deus programou para ti, né, Maria? Com essa situação da aposentadoria. Talvez seja uma coisa muito melhor do que tu espera, né? A Cirleide, boa noite, Cirleide, bem-vinda. Ela sente muito, ela se sente muito só e tem muito medo. Eu postei hoje no grupo, Cirleide, um vídeo, tá no YouTube aqui, um vídeo sobre solidão. Aconselho que assista ali. Tem inclusive uma ferramenta do Ho Oponopono para isso, que eu dou a dica no vídeo. E quem quiser assistir, está lá já disponível a todos, né? E é um vídeo que fala bem sobre isso. Toda situação que a gente quer mudar, a gente precisa olhar primeiro para ela. Então, se é medo que tem, diz para si: ok, eu tenho medo. Ok, eu me sinto só. Mas eu quero mudar essa situação. Então, o que que eu vou fazer? Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Faz as petições de Ho Oponopono, né? Usa a mente, ocupa a mente com petições. Não deixa que o pensamento negativo, não deixa que a falta, que a escassez, que o medo tome conta da mente. Mantenha a mente positiva para que ela possa se restabelecer. Eu gosto muito de uma coisa que eu aprendi que chama autorregulação. Tudo no universo, todas as coisas no universo são autorreguláveis. Quer ver um exemplo bem simples disso? Quando tem alguma doença no nosso corpo, o que que o corpo faz? Ele faz febre, porque ele precisa matar as células que estão causando aquele problema. Ele precisa matar vírus, bactérias, o que for. Através da febre, ele aumenta a temperatura do corpo para criar um ambiente ruim, né? Para aquelas seres que estão ali se manifestando como doença, né? E nos mostra também que a gente tem que tomar uma atitude e a gente se cura, né? No universo também, quando tem uma região que está muito afetada, que está muito difícil, que está passando por dificuldade, daí daqui a um pouco dá um terremoto, ou dá uma tempestade, ou dá uma enchente. Tudo isso serve no universo para ele se autorregular. Então, às vezes, a nossa vida, ela entra em caos, né? O caos pode ser os casamentos falidos. O caos pode ser a aposentadoria adiantada.
O caos, ele é aquela parte que a gente precisa morrer para nascer de novo, né? E o que que significa morrer para nascer? Significa que eu preciso, a partir de agora, deixar as coisas irem para as novas virem. E eu só consigo fazer isso quando eu entro em harmonia com aquilo. Eu não posso ficar na ressonância negativa disso. Eu preciso mudar minha energia para o universo entender que eu estou pronta para realizar a mudança. Então, tudo bem, eu tive 3 casamentos falidos. Ok, mas eu estou pronta para amar de novo. E eu sinto muito por todas as memórias de dor que eu compartilho com meus 3 maridos, né? Eu sinto muito por todas as memórias de dor que eu compartilho com a prefeitura que eu fiquei desempregada, que eu fiquei aposentada. Usem muito essa coisa de limpar o que a gente compartilha. A Mônica está perguntando se o Covid veio para a autorregulação do mundo. De certa forma, sim, esse momento todo que nós estamos vivendo, ele é o final de uma era, né? Ele é final de uma era onde as coisas que nós conhecíamos no mundo precisam ser mudadas, porque nós saímos da era de peixes e estamos entrando na era de aquário. Para entrar a mudança de uma era para outra, ela leva 150 anos, né? Então, isso começou em 1950, quando começou esses 150 anos. Então, nós estamos no pico, né? Ele vai 75 anos para cima, 75 anos para baixo, né? Então, nós estamos no pico desses 150 anos. Então, sim, é um momento de autorregulação. É um momento que está tudo exposto, está tudo aparecendo, as verdades sendo ditas, ninguém mais consegue esconder nada, as pessoas estão sendo expostas, né? Existe muita gente sendo descoberta, né? As mentiras sendo descobertas, casamentos sendo desfeitos, falcatrua sendo aparecendo, ninguém mais consegue esconder coisas. Então, sim, é uma autorregulação. Esse vírus, ele veio sim para mudar alguma coisa. A gente não consegue compreender ainda isso, né? Mas eu acredito que quando a gente mantém uma frequência um pouco acima, a gente fica numa zona mais confortável dentro dessa situação. Então, a gente enxergar isso de fora também é importante. Não abraçar isso e dizer vamos sofrer todo mundo junto. Vamos observar isso. Vamos observar essa situação, né? O que que eu posso fazer para melhorar a minha vida dentro dessa situação? E eu acho que é a mesma situação que eu falei para Maria ali, né? Ela sofreu um acidente, aposentou, né? Então, o que que acontece? O que que pode fazer com isso agora? Faz o teu melhor, te põe a serviço, né? Fiquem a serviço do universo, a serviço de Deus, porque as coisas vão vir e vão vir com facilidade. Bom, pessoal, vamos fazer então a petição. Já estamos aqui com 30 e poucos minutos, né? 33 minutos. Eu vou convidar vocês para fazer a petição do perdão. Então, respirem bem fundo, procurem um lugar confortável e repitam comigo. Eu, diga o nome de vocês, perdoo a mim mesma e reconheço a responsabilidade pela limpeza de memórias. Eu entrego, aceito, confio e sou grata ao Divino Criador pela limpeza em mim de memórias indesejáveis que compartilho com minha família, com meus parentes e ancestrais, liberando assim a mim mesma, a minha família, aos meus parentes e ancestrais. A luz divina me preenche onde havia mágoa. Eu me perdoo, eu me libero. Eu perdoo a minha família, eu perdoo os meus parentes, ancestrais e eu os libero. Eu não sei como isso acontece, mas neste momento estamos na paz e na harmonia. E o amor está dissolvendo agora, através do tempo e do espaço, qualquer mágoa, raiva, dor ou qualquer resquício negativo provocado em mim, em minha família,
em meus parentes e ancestrais. Eu não sei como isso acontece, mas eu me sinto plenamente realizada e abençoada. Eu sou grata. Eu, fale o nome de vocês, minha família, meus parentes e ancestrais, neste momento, pela força do Divino Criador, Pai, Mãe, Filho em um, estamos livres e na paz. Que todos os seres fiquem na paz. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Respire fundo, solta o ar. Então é isso, pessoal. Vamos encerrando então a live de hoje. Amanhã o Augusto vai conversar com vocês. E foi um prazer enorme falar com vocês. Obrigada por terem me acompanhado. Deixem um like de vocês aí se vocês gostaram da conversa. Se inscrevam no nosso canal. Nós estamos botando muito material aí. Vocês vão receber muito mais material. Entrem no grupo se vocês quiserem também. E também se inscrevam lá no canal do Telegram para pegar o material que está lá. Os dois e-books, as meditações, os vídeos também estão lá. Tá? Obrigada, Elizabeth. Obrigada, Maria. Obrigada, Cirleide. Obrigada, Alexandre. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aí. Tá? Obrigada, Adriana, também, por me acompanhar aí, por me dar esse suporte. Obrigada, Ângela. Muito obrigada. Bárbara também. Boa noite. Obrigada. Denise, obrigada. Fiquem com Deus. Uma boa noite para todos, né? Durmam bem e até a próxima aí. Beijão.